Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos a live dos cultos de quinta-feira, esse momento especial que separamos para falar com Deus. E é claro, também para louvá-lo, não é verdade? E hoje nós vamos cantar um hino muito bonito. Gostaria, irmãos, de começar esse culto de oração com uma palavra de oração. Vocês me acompanham? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos ao final deste dia e ainda, ó Deus, podermos prestar esse culto ao Senhor, mostrar a gratidão do nosso coração, Amém. Apresentar os nossos pedidos e também louvarmos o Teu nome, Senhor. Amém. São hinos tão bonitos que falam da nossa fé, falam da confiança que devemos ter no Senhor e é tão bom podermos louvar também, Senhor. Queremos te agradecer porque estamos com saúde. Apesar, ó Deus, de estarmos reclusos, estamos bem. E não temos tido notícias de que ninguém dos nossos próximos está com alguma dificuldade. Muito obrigada, Senhor, Obrigado, Senhor, por estar cuidando de cada um de nós. Nós te exaltamos porque o Senhor é digno. Amém. Só o Senhor é Deus e tudo que o Senhor faz é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sim, Pai. Se o Senhor cura, amém. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso. E se o Senhor leva, o Senhor é Deus, o Senhor dá a vida e o Senhor tira, se o Senhor assim quiser. Amém. Se estão nos teus planos, Pai, nós não sabemos, nós nunca estamos prontos para essas coisas, mas queremos, ó Deus, te agradecer, porque estamos bem e estamos aqui felizes, Pai, por podermos também terminar esse estudo tão importante que vimos durante 4 semanas, Senhor. Hoje é a última semana, a 4ª semana, falando sobre a quarentena bíblica e quantas coisas lindas pudemos ver na Tua palavra. Verdade. Como o Senhor é maravilhoso. O Senhor deixou tudo para nós ali como lição, como aprendizagem para nós. Muito obrigada, Senhor. Sim, Pai. Que o Senhor abençoe esse culto, receba a adoração do nosso Sim, coração. abençoa, E Senhor. abençoe cada pessoa que está nos acompanhando Abençoa, agora. Pai, em nome de Cada Jesus. irmão da nossa igreja. E também, ó Deus, cada pessoa que tem acessado, que tem nos acompanhado. Sim, Nós Pai. oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar um hino tão lindo. Vocês gostam de segredo? Ai, quando eu era criança, eu ficava doida para escutar um segredo de alguém. Sabe, as pessoas às vezes vão contar um segredo e alguns segredos não é para contar. Mas esse que a gente vai cantar agora é um segredo para a gente espalhar para todo mundo. Na verdade, é assim uma lição para a gente. Então, falar do segredo de viver, todo mundo quer viver bem, não é verdade? Mas esse hino que fala segredo do viver, o segredo do vencer, é confiar em Cristo, né? Nosso Senhor, confiar em Jesus. Então, vamos cantar. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir,
o segredo do viver, o segredo do vencer. É em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Amém. Que esta seja uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido e adorado Deus, o Senhor é tão bondoso e tão misericordioso. Teus atributos são características só tuas. Teu poder até nos assusta, porque é demais para nós. Somos fracos e incapazes de entender a tua perfeição. Somos finitos e não conseguimos entender o que é a tua vontade. Mas cremos na tua palavra e sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor tem nos protegido e tem nos suprido todas as necessidades. Somos tão agradecidos por teu cuidado tão grande e especial. Na nossa fraqueza, erramos nas escolhas que fazemos. E por isso precisamos de perdão das escolhas erradas que fazemos. Pecamos com os pensamentos, palavras, atitudes e sentimentos. Às vezes, pecamos até sem perceber, Senhor. Perdoe-nos, por favor. A tua palavra nos orienta a fazermos a tua vontade em todo o tempo. Mas somos frágeis e às vezes tentados a fazermos a nossa própria vontade. Ajuda-nos a resistir a isso. Amém. Nesse instante teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor para te adorar, para dizer juntos, bendito é o teu nome, santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Filho, nós te adoramos, Espírito Santo querido, e neste momento nos colocamos diante do Senhor, com todas as nossas imperfeições, e queremos neste momento pedir que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus. Perdoa os nossos pensamentos, perdoa nossas atitudes, perdoa nossas palavras que muitas vezes falamos, pensamos, agimos, ó Deus, em desacordo com a tua palavra. Portanto, purifica-nos, ó Deus, ajuda-nos a estarmos dentro da tua vontade. Amém, Senhor. Guarda as nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Agradecemos porque a tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados,
Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não poderíamos suportar o peso das nossas culpas, mas o Senhor tem sido amoroso e tem atendido muitos dos pedidos que lhe fizemos. Nada merecemos, mas por amor a Jesus, ouve nossa prece. Queremos praticar a tua palavra que diz em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nesse culto, queremos viver essa recomendação. Nosso coração se encheu de alegria por notícias boas que nos chegaram. A alegria que encheu o coração daqueles que tiveram seus pedidos atendidos também nos encheu de alegria. A Damares está melhorando a cada dia. Ainda está no hospital, mas grata e feliz por estar sem o respirador. Amém. A Miriam, tia da irmã Thaís, está melhor. Em 10 dias de tratamento, já diminuíram a quantidade de oxigênio no respirador. Amém. Graças, Pai. Amém. Agradecemos ao Senhor pela melhora na saúde dos parentes de nossa irmã Silvane. O Senhor entrou com providências na vida dessa família. Se tiverem alguma outra necessidade, nos alegramos, porque o Senhor sempre opera o que é preciso. Agradecemos pelo teu cuidado em favor de nossa irmã Silvia Macedo, que está aguardando sua cirurgia da vesícula. Agradecemos por teu cuidado por ela. Amém. Agradecemos pela alta hospitalar da Maria de Oliveira, mãe da missionária Aline Raquel da Cristolândia, por quem pedimos ao Senhor e o Senhor respondeu com a alta. Fica aqui a nossa gratidão. A alegria dela é a nossa agora. Obrigado, Senhor. Amém. Agradecemos pela melhora considerável na saúde do Flávio, que teve fortes dores e foi operado para a retirada de uma pedra nos rins. Agradecemos porque as dores diminuíram e os remédios estão fazendo efeito. Amém. Agradecemos pela melhora na saúde do Hamilton, lá no Peru. Ele é o irmão do pastor Walter e nós nos alegramos com ele pela melhora de seu irmão. Desejamos que o Senhor complete seu cuidado, dando a ele a cura definitiva. Amém, Senhor. A nossa irmã Inelita agradece pela bênção de poder respirar e continuar louvando ao Senhor por tudo que o Senhor é. Apesar de ter estado perto de pessoas infectadas, o Senhor a tem livrado. Essa é a gratidão dela e também de todos nós, teus servos. Graças, Pai. Amém. Somos agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Essas respostas nos encheram de alegria. Glórias sejam dadas ao teu nome e majestade para sempre. Amém. Glória, Senhor. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. Os pedidos que nos chegaram foram estes. Pedimos pelas famílias que estão enfrentando problemas de relacionamento. Os casais que estão brigando nesse tempo de quarentena. Dá alívio e traga paz nos lares, Senhor. Coloca teus anjos no meio deles. Queremos colocar diante do Senhor neste momento a nossa irmã Adriana Aparecida. Recebemos a notícia através da nossa líder do Ministério de Intercessão de nossa igreja, nossa irmã Vilna, que seu pai faleceu, vítima do Covid-19. Que o Senhor possa confortar o coração da Adriana e de todos os seus familiares em nome de Jesus. Amém, Senhor. Consola, Jesus. A irmã Miraci também pede orações por seu irmão Marivaldo e por sua cunhada Angélica. Ambos conhecem o Senhor Jesus de ouvir falar, mas o desejo do coração dela é que conheçam Jesus de com ele andar. Sabemos, Pai, que esse é o desejo de todos nós, que temos algum familiar que ainda não conhece Jesus do mesmo jeito que nós. Por tua misericórdia, permita, Senhor, que todos tenham a oportunidade de fazer a escolha de receber a Cristo. Amém, Senhor. Pedimos pela Márcia Adriana, filha da irmã Lídia Braga, que vai precisar fazer novamente transplante de medula. Tu sabes como ela está e pedimos a tua misericórdia por ela e que o Senhor dê consolo aos seus familiares. Pedimos que o Senhor socorra o irmão Francisco, que é pai da Wilma,
uma das missionárias da Cristolândia. Ele está internado na Santa Casa e está muito debilitado pelo câncer. Dá alívio às suas dores e traga paz ao coração de toda a família, Senhor. Se for da tua vontade, entre com o teu poder de cura. Amém, Senhor. O Robson, colaborador da Oficina Isidro, pede que o Senhor cuide de sua mãe, a Maria Lúcia Gonçalves dos Santos, que ainda está na semi-UTI. Ele está aflito e preocupado. Se possível, cure-a, Senhor, e traga paz ao Robson e toda a família. Amém, Senhor. Pedimos pela vida do João Cassiano da Silva, que está entubado há muito tempo. Esse tempo prolongado que está sedado está causando dúvidas nos médicos. Ele precisa de exames para atestar se ainda há sinais vitais. Tenha misericórdia da família, Senhor. Amém, Pai. Pedimos que o Senhor trabalhe nas mentes e corações dos adolescentes e jovens, para que se apeguem cada vez mais no Senhor. Capacite-os a enxergarem as verdades bíblicas e a confiarem somente em Ti. Livra-os dos enganos do inimigo. Amém. Pai, clamamos que o Senhor cuide e console os enlutados. Não só do Teu povo, como a nossa querida irmã Adriana, mas especialmente os que não conhecem o Senhor. Sim, Pai. Pedimos que o Senhor derrame o Teu consolo sobre a família da nossa irmã Vilna, que perdeu também seu irmão, que não resistiu ao vírus e veio a óbito na semana anterior. Ainda é recente. Consola, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. São tantos pedidos, Pai, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. Contemple as necessidades de cada pessoa que está nos acompanhando. O Senhor conhece a todos nos mínimos detalhes. Agradecemos por Tua bondade sem fim. Vamos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelos governantes, para que o Senhor lhes dê sabedoria para tomarem as decisões certas. Dá-nos calma para enfrentarmos as determinações que vierem. Estamos nos esforçando bastante, Pai, para enfrentar essa pandemia, mas estamos temerosos de que vão determinar medidas mais severas e isso nos entristece. Tenha misericórdia, Pai. Sim, Pai. Pai, pedimos para que o Senhor socorra os que são empresários pequenos e médios, para que possam se recuperar dos prejuízos financeiros e assim possam garantir os empregos de seus colaboradores. Pedimos para que o Senhor também guarde e proteja todos os profissionais da área da saúde. Em nossa igreja temos irmãos que trabalham nessa área. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem guardado suas vidas. Pedimos para que os que estão com suspeita de contaminação nem precisem ser internados e que possam se recuperar em casa mesmo. Amém, Senhor. Pedimos que a Tua poderosa mão não permita que o abastecimento seja prejudicado. Sim, Pai. E que o Senhor atue nas mentes e corações para que os preços praticados sejam justos para a população. Pedimos que o Senhor continue guardando e preservando os idosos e os que são grupo de risco, especialmente os idosos de nossa igreja. Amém, Senhor. Agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve sempre. Cantamos nessa noite que o segredo do viver é a confiança que devemos ter no Senhor. Oramos pedindo que o Senhor nos ajude a lembrar que com o Senhor podemos vencer. Podemos vencer qualquer dificuldade porque o Senhor está conosco. Graças, Senhor. De tudo que podemos passar, a pior coisa seria estarmos sozinhos. Não queremos duvidar, apesar das circunstâncias. Oramos no nome dele, Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Teremos agora a meditação, a última parte do estudo sobre a quarentena bíblica com o pastor Isidro.
noite, meus queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que têm nos acompanhado todas as quintas-feiras às 20 horas, nos domingos às 10 e às 18h30. Tem sido uma alegria para todos nós termos cada um de vocês nos acompanhando. Que Deus os abençoe e obrigado por escolherem celebrar o nome do Senhor conosco nesta noite, no nosso culto de oração e de estudo bíblico. Nós falaremos hoje sobre quarentena bíblica, nosso quarto sermão, não é? Dessa série de sermões que fizemos durante estas últimas 3 quintas-feiras, falando no tema quarentena bíblica, o texto base em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Abra lá a sua Bíblia. Eu não abrirei aqui nesse instante, porque eu já tenho ela impresso aqui no texto. E este tem sido o texto que temos estudado durante estas 3 últimas quintas-feiras e que hoje daremos encerramento. Diz assim a palavra de Deus: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Hoje nós daremos ênfase à palavra experiência. Nós dividimos esta série de sermões em 4 partes. A primeira parte, humilhação. A segunda parte, provação. A terceira parte, transição. E a quarta parte, baseada nessa última parte do verso, se guardarias ou não os seus mandamentos, com a palavra experiência. A palavra experiência, um substantivo feminino ligado à experimentação, ou até experimento, né, um método científico. Muito tem se falado em ciência nesses últimos 60 dias no Brasil e no mundo, não é verdade? E Deus, o nosso Criador, Ele sabe da importância do aprendizado. E como sabe, não é, irmãos? Há pessoas que aprendem com facilidade. Pessoas que aprendem com facilidade aprendem apenas ouvindo o que o outro diz. Há outras pessoas que precisam ver uma figura, elas precisam ver uma paisagem para elas poderem associar aquilo que elas estão ouvindo. Porque ouvir somente para essas pessoas não basta. Há um grupo ainda maior, que para eles não basta ouvirem e verem, eles precisam comprovar através de experimentos. Um exemplo, andar de bicicleta. Isso veio à minha mente quando eu lembrei da minha infância. Eu sempre gostei muito de bicicleta e não preciso falar que eu fui um menino bem tranquilo e que não dei nenhum tipo de trabalho para minha mãe no quesito bicicleta principalmente, não é? Mas eu não aprendi a andar de bicicleta lendo um livro ou ouvindo como andava de bicicleta. Eu precisei montar numa bicicleta, preferencialmente numa bicicleta menor. Eu não conseguia me equilibrar. Geralmente tinham 2 rodinhas na parte traseira para que eu pudesse me equilibrar, pudesse ganhar a confiança com a prática, conhecendo o aparelho com o qual estava lidando, para depois tirar uma rodinha, depois tirar uma outra rodinha e depois tirar as 2 rodinhas e você começar a andar e se equilibrar. E aí, na medida que você andava com essa bicicleta, você já com o equilíbrio completo, já tendo confiança, sabendo como é que funciona o princípio de andar de bicicleta, você poderia passar por uma bicicleta maior, uma bicicleta com um pouco mais de tecnologia, digamos assim. Na minha época não tinha tanta, mas tínhamos algumas diferenças, mas eram diferenças com mais leve no guidão,
um breque mais preciso e assim por diante. Então, nós temos esse tipo de exemplo que eu gostaria de dar para você, o andar de bicicleta. Nada acontece por osmose, né? Não acontece simplesmente por acontecer. Há que haver treinamento, há que haver dedicação. Isso chamamos de experimento, não é verdade? Experiência. No aspecto filosófico, a palavra experiência, e eu anotei isso que eu achei muito importante para compartilhar com você nesta noite, mostra que trata-se de qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. E pensando nisso, eu pensei no que Deus fez. Deus criou com janelas. Deus nos criou, na verdade, com janelas na nossa mente, para a percepção do mundo ao nosso redor. Os olhos para a visão, os ouvidos para a audição, o olfato para a percepção dos odores, o paladar para a percepção dos sabores e, por fim, o tato, que é o contato físico com aquilo que se está aprendendo, conforme acabamos de falar aqui do exemplo da bicicleta. Toda proposta de aprendizagem é o objetivo divino para que nós, seres humanos, guardemos as impressões na memória. Quanto maior for o envolvimento com os experimentos, maior será a capacidade de fixar a lição. Quanto maior o envolvimento com os experimentos, maior será a capacidade de fixar a lição. Na educação, isso é chamado de aprendizagem significativa. O texto de Deuteronômio 8:2 ainda mostra, portanto, esta quarta razão para a quarentena: se guardarias ou não os seus mandamentos. O que nós entendemos ser um período de experiência. Além de passarmos por tempo de humilhação, de provação, transição, também passamos por experiências de vida que visam somente um único objetivo da parte do Senhor: nos edificar. Em cada momento das nossas vidas, nós podemos ter experiências com Deus. Temos a oportunidade em cada fase da nossa vida, em cada momento da nossa vida, nós temos a oportunidade que nos é dada de termos, à luz da palavra que acabamos de ler, experiências com Deus. Eu quero dar 3 exemplos de experiência relacionados à quarentena que estão na palavra de Deus. O primeiro deles é a quarentena de experiência na vida de Moisés. Isso está registrado, e se você quiser anotar, depois você pode meditar nesta palavra. Quarentena de experiência na vida de Moisés, o primeiro exemplo, Êxodo 24, capítulo 24, versículo 18, que diz assim: e Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Já explicamos aqui o que é a quarentena, explicamos aqui o número 40, lembram disso? Então eu não vou voltar a esse ponto. Em Êxodo 34, 28 diz: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. 2 vezes Moisés passou pela experiência sobrenatural com Deus, quando o Senhor lhe deu as tábuas da lei no Monte Sinai. Durante estes 2 períodos de quarentena, de 40 dias, Moisés ficou em jejum diante do Senhor. Isso está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 9, do verso 9 até o 18. Ele ficou intercedendo pelo povo de Israel, que havia pecado contra o Senhor. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 10, verso 10. Esta experiência foi tão forte na vida de Moisés, irmãos, que quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia da glória de Deus sobre a sua vida.
Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 34, no verso 29. O segundo exemplo dessa quarentena, da quarentena de experiência na vida de Jesus. Mateus 4, 1 e 2 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Antes de iniciar o seu ministério propriamente, seu ministério terreno, Jesus passou por um período de jejum diante do Senhor, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava ali com as feras, mas os anjos o serviam. Isso está registrado no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 13. Jesus sabia que depois deste tempo ele seria exaltado com o poder de Deus. Isto registrado também no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 11. Esta experiência marcou o início do ministério profético de Jesus. Terceiro exemplo da quarentena de experiência depois da ressurreição de Jesus. O primeiro, a quarentena de experiência na vida de Jesus. Falamos da quarentena de experiência na vida de Moisés. Agora falaremos sobre quarentena de experiência depois da ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 1, verso 3. Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele passou um período de 40 dias, em que apareceu diversas vezes para os seus discípulos. Lucas, ele faz questão de frisar que Jesus mostrou diversas vezes que havia ressuscitado. Este período em que Cristo passou entre a sua ressurreição e ascensão foi para que seus discípulos tivessem a sua experiência pessoal e entenderem a vontade de Deus através da ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo sobre a igreja, que está registrado logo mais em Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Também durante esses 40 dias, Jesus apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para várias mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, isso registrado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, de 8 a 10. Os dois discípulos na estrada para Emaús, registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao 43. E também no cenáculo com os discípulos, primeiramente sem Tomé e depois com Tomé. Esses dois fatos no Evangelho de João, no capítulo 20. Apareceu também a 7 discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, registrado também no Evangelho de João, capítulo 21. Mais de 500 discípulos, com Tiago e os apóstolos. Isso está registrado pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 5 ao verso 7. E finalmente, na ascensão. Em Lucas 24, no capítulo 24, no verso 50 a 53, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos 6 a 9. Meus queridos, a quarentena ele é um tempo de experiência e aprendizado. Nós precisamos passar por esse tempo. Nós precisamos passar por um tempo para saber o que está dentro do nosso coração. Nós precisamos passar por esse tempo de experiência, onde poderemos também, de tudo aquilo que já ouvimos, de tudo aquilo que sabemos, se estamos guardando ou não os mandamentos do Senhor, se estamos observando ou não
aquilo que o Senhor nos recomenda. Estamos passando por um tempo muito difícil, um tempo de quarentena. Não sabemos onde tudo isso vai dar, humanamente falando, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E sabemos que muitas mudanças estão ocorrendo nas nossas vidas. Estejamos atentos às mudanças que estão ocorrendo. Estejamos atentos às experiências que o Senhor nos tem dado, às oportunidades que temos de rever conceitos, de rever a nossa vida como um todo, de sermos igreja, como de fato devemos ser. Muito importante pensarmos não no templo, como muitos às vezes ficam pensando, o templo está fechado, não a igreja está fechada. A igreja permanece aberta, a igreja permanece trabalhando, a igreja permanece um organismo vivo, a igreja continua militante. Portanto, eu quero dizer a você nesta noite, querido, se você está passando por alguma situação mais difícil, saiba que são oportunidades que Deus te dá, são experiências. Aproveite as experiências que você pode ter com o Senhor. Aproveite esses experimentos. Aproveite essa questão da comunhão com o Senhor. Aproveite este momento para poder jejuar, para poder orar, para poder estudar a Bíblia, para poder ler, para poder entender. Hoje mesmo estive conversando com uma pessoa e eu comecei essa conversa com a mesma pergunta que Filipe fez quando estava fazendo a pergunta para o eunuco. Entende tu o que lês? Quando não entendemos, devemos procurar quem sabe. É tempo de oportunidade de aprendermos. E aprendermos, nós vamos crescer, nós vamos ganhar conhecimento, nós vamos ganhar experiência. Jesus quer se revelar a nós o tempo todo, quer que nós cresçamos, quer que nós tenhamos experiências maravilhosas. E este período é um período ímpar para que nós, dentro dessa proposta da quarentena bíblica que estudamos nessas 4 semanas, entendamos o agir de Deus. Saibamos que Deus, Ele está assentado no seu trono e que Ele reina, Ele é absoluto e está no controle de todas as coisas. Saibamos e não nos esqueçamos que a economia do mundo não é a economia de Deus. Aquilo que se aplica aos princípios do homem não se aplica aos princípios de Deus. Portanto, sirva ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se à palavra do Senhor, que é a verdade, para que você possa ter momentos de experiências maravilhosos, para que você passe por toda essa fase da quarentena, do tempo de humilhação, quando nós aprendemos sobre as nossas limitações humanas. Quantas coisas nós temos aprendido nesse período? Quantas coisas nós temos visto da nossa limitação? De que vale neste momento todo o dinheiro do mundo contra um inimigo invisível, contra um inimigo que fez com que toda a economia mundial paralisasse? De que vale todo o dinheiro nos cofres? Muito pouco vale diante da vida. Muito pouco vale diante do ar que muitos nesta hora, infelizmente, estão buscando. O ar que é gratuito, o ar que é algo que Deus nos dá de graça. Deus nos dá não só isso de graça, Deus nos dá a salvação de graça. Deus nos dá Jesus, que morreu na cruz por nós, por nossos pecados. Estamos vivendo a época da graça, onde Deus oferece uma carta de perdão a você. Eu já disse aqui que não seremos condenados porque somos pecadores, mas porque deixamos de receber o perdão. Tanto que ainda vou preparar um folheto com esse tema para que nós possamos depois trabalhar esse tema e possamos adotar na nossa igreja para poder distribuir, não só a igreja, mas deixar para distribuir, assim como estamos fazendo com o Momento com Deus diariamente. Sem falar também na provação, quando nós somos testados
em nossa fidelidade ao Senhor. Agora, nesses momentos onde as coisas não estão tão bem, estamos sendo provados para saber o que está dentro de nós, para saber as nossas reações com relação àquilo que acontece. E o tempo de transição, de transformação, visando um novo tempo em nossas vidas, que Deus quer dar um novo tempo em nossas vidas. Aproveitemos isso. Deus quer saber, meus queridos, o que está dentro do seu coração. Ele quer saber se você vai guardar ou não os seus mandamentos. E eu quero pedir para você, para que você tenha esse tempo de experiência, para que você possa entender a vontade de Deus. Não esqueça, meu amado ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, que a quarentena é um tempo passageiro. Vai passar. Mas não será a primeira, não será a última. Nós teremos e já tivemos e temos quarentenas na nossa vida. As quarentenas fazem parte da nossa vida. Mas baseado nesse texto, eu peço a você que não esqueça disso. Que quando você passar por qualquer tipo de quarentena em sua vida, aplique este verso 2 de Deuteronômio 8. Saiba que Deus te ama. Que Deus, Ele realmente, Ele quer que você aprenda com as suas limitações. Ele quer que você aprenda com as provações. Ele quer que você seja transformado através disso. E Ele quer caminhar com você. E Ele quer que você desfrute da economia dEle. Tudo aquilo que Ele tem para você. Porque a economia de Deus é para uma eternidade. Ele visa a eternidade. Portanto, a primeira coisa que você pode fazer e deve, se aproxime do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue seus problemas ao Senhor. Confie nele. Porque nós mudamos, mas Ele é imutável. Louvado seja Deus por isso. Amém. Ele não muda. Se você já recebeu Jesus, Ele está aí dentro. Você pode ter mudado a sua atitude com relação a Ele, em relação à sua família, em relação aos seus negócios, em relação ao seu emprego, mas Ele não mudou. Eu o chamo sempre de colaborador. Ele é aquele colaborador, o facilitador que está dentro de você para te ajudar. Para te ajudar com essas ferramentas que nós pudemos estudar aqui nessas 4 quintas-feiras. Portanto, não esqueça que é um tempo passageiro. Aproveite esse tempo. Não deixa passar. Pegue esse bonde. Você vai se dar bem com isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus possa completar através do seu Espírito tudo aquilo que aprendemos nessas 4 quintas-feiras. Que o nome dele, acima de tudo, seja honrado e glorificado na sua vida, na vida de sua família. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este texto maravilhoso. Nós te louvamos pela quarentena bíblica. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama. Nós te louvamos porque nós não podemos medir o teu amor. Mas sabemos que o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. O Senhor está sempre pronto a nos ensinar. O Senhor está sempre pronto a nos dar tudo aquilo que tem do bom e do melhor, Pai, que vem do teu trono para nós. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que agora está nos ouvindo, aqueles que nos ouvirão também posteriormente, que o teu Espírito complete esta palavra, que nós apliquemos esta palavra e que nos permitamos ter experiências com o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a vivermos não com os olhos neste mundo, mas com os olhos naquilo que teremos por uma eternidade que nos é oferecido através de Jesus Cristo, teu Filho. Verdade.
Ó Deus, visita as famílias, abençoa, dá estratégias. Eu peço que o Senhor, como colaborador, como facilitador, o Senhor possa interagir com nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta hora. Que aquilo que talvez esteja incomodando, que aquilo que talvez esteja, ó Deus, deixando a pessoa numa ansiedade, Senhor Deus, numa ansiedade, numa inquietação, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas. Amém. Eu peço que o Senhor possa dar tranquilidade e a saída. Ó Deus, em nome de Jesus, visita aqueles que porventura estejam ouvindo esta palavra e que ainda não receberam Jesus na sua vida, que possam neste momento dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que sou um pecador e preciso do Senhor e quero viver esta vida de experiência contigo. Jesus, eu abro a porta do meu coração agora e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ó Deus querido, que a tua boa mão permaneça sobre todos, que a tua boa mão permaneça sobre o nosso Brasil, que a tua boa mão permaneça sobre a tua igreja espalhada pela face da terra. Amém, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a consolação e a instrução do teu Espírito Santo sejam abundantes sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra e sobre todas as famílias que estão nos acompanhando e que nos ouvem neste momento, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amor, avisa sobre amanhã, o quilo. Sim, amanhã estaremos na igreja às 15 horas e receberemos itens para a cesta básica. Estaremos ali na igreja para receber. Sábado estaremos na Cristolândia para também levarmos mantimentos para os missionários e também para colaboração para os marmitex que têm sido distribuídos todos os dias ali. O trabalho da Cristolândia continua através do distanciamento, respeitando tudo aquilo que deve ser respeitado, e assim deve ser, mas todos aqueles que estão necessitados, não é? Todos aqueles que são alvos do trabalho da Cristolândia têm sido atendidos de terça a sábado, e a nossa igreja tem colaborado e continua colaborando, e lá estaremos. Em breve também estaremos no Recanto dos Avós, para também podermos levar algumas doações e também verificarmos as necessidades daquela unidade que também trabalha para o Rei e para o Reino de Deus. A EAS também essa E semana. também estaremos também dentro dessa semana visitando a EAS, que é a casa chamada Casa de Apoio, que recebe pessoas, mulheres, pessoas que estão transplantadas, pessoas que estão se convalescendo de passagem por São Paulo e que precisam, às vezes, de uma hospedagem. E esse é um trabalho batista da nossa denominação e da nossa associação Centro da Capital, da qual fazemos parte. Portanto, o pastor e sua esposa estarão nesses três lugares para podermos enviar donativos e também para sabermos como está a situação. Isso é de praxe do pastor, da sua esposa, nós visitarmos e estarmos em contato com as frentes missionárias que sustentamos. Hoje são 9 frentes. Parque Santos Dumont também tem recebido as cestas básicas e também tem recebido as mensagens, graças a Deus, todos estão bem lá também. E eu quero agradecer aos diáconos, aqueles que nos têm apoiado, agradecer aos irmãos que também têm nos apoiado em tudo, principalmente também as doações para missões, né? As ofertas de missões. Nós estamos chegando lá, graças a Deus, e estamos na expectativa
de podermos, assim que o Senhor permitir, dentro das normas da lei, conforme deve ser e conforme a Bíblia nos recomenda, e voltarmos para as nossas reuniões presenciais. Enquanto isso não acontecer, estaremos juntos e trabalhando. O pastor não tem parado. O pastor está trabalhando na empresa das 8 às 13, mas hoje mesmo o pastor deu atendimento das 15 às 16 e das 16h10 também até às 18h15. Amanhã também daremos atendimento após a saída da nossa igreja. Então a igreja continua atuando. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui no Facebook, no nosso canal, ou no 97282-8484 com nossa irmã Lucimara, e estaremos colocando a sua intercessão, seu pedido, intercedendo ou também agradecendo. Tá ok? Até domingo, 10 horas, com a nossa escola bíblica dominical. Ok? E 18h30, o nosso culto da família, a celebração da família. Que Deus a todos abençoe. Amém.